Para se exercer a maternidade e a paternidade, existe a opção adoção. E para falar sobre esse ato, convidei Luzi Claire, psicóloga com grande experiência nesse assunto, atuando nessa área há muito tempo, para nos falar um pouco mais sobre esse ato. Luzi Claire, o que é adoção e quando que uma pessoa opta por isso? A adoção é uma ação espontânea e é uma das formas de você exercer a maternidade, a paternidade, e é receber como filho, e eu vou repetir, espontaneamente, uma criança, para que você possa exercer essa função, receber essa criança na família, na casa. E quando eu falo casa, eu estou falando na casa externa, mas principalmente a casa interna. Você conseguir ter um espaço afetivo, amoroso, para oferecer a essa criança a possibilidade dela crescer e vir a ser. Com certeza. E para os casais inférteis e também para casais homoafetivos, hoje a adoção é uma opção. Então eu gostaria que você explicasse para o nosso público quem pode adotar e, em média, quanto tempo que leva uma adoção. As motivações são as mais variadas, não é? Então, eu procuro classificar em escolhas mais saudáveis e escolhas, inclusive, mais narcísicas nesse momento, não é? Então, a escolha que eu considero mais saudável é aquela em que a pessoa busca pela adoção simplesmente pelo desejo de exercer essa função na vida de alguém. Ou seja, proporcionar um ambiente para essa criança crescer, para essa criança se tornar alguém, desenvolver o seu psiquismo, o seu físico. E tem aquelas pessoas que às vezes procuram por questões mais voltadas para si mesmo. Agora, quem mais procura adoção? São pessoas que por alguma razão não puderam ter filho, que vem a questão da infertilidade. Casais homoafetivos também têm procurado. E é uma forma também de você exercer a maternidade e a paternidade. O que eu penso? Que é uma forma diferente. Sim. Né? Não é nem melhor nem pior, mas é uma forma diferente de você exercer essa função na vida de alguém. Quem pode adotar? Maiores de 18 anos, desde que tenham 16 anos de diferença entre a pessoa que está adotando e a pessoa que será adotada. Certo. Podem ser casados, podem ser solteiros, e existem os critérios objetivos e subjetivos para se avaliar se a pessoa pode ou não adotar. Certo. Sob o ponto de vista objetivo, a idade, se a pessoa tem condição social, econômica de assumir a criança. Sob o ponto de vista subjetivo, vamos avaliar principalmente a questão do desejo. Isso é fundamental. Essas pessoas, elas desejam realmente cuidar de alguém e permitir que essa pessoa cresça independente daquilo que é projetado sobre ela. Mas algo que eu acho que é fundamental. A adoção não é só do filho, aquele que foi gerado por outra pessoa. Precisamos também adotar o filho biológico. Porque a adoção é você realmente receber e permitir que essa criança cresça. Então, independente de ter sido gerada por você ou não, o fundamental é que exista o desejo de adotar uma criança como sua. Sim, esse é fundamental, concordo com você. A ótica tem que partir da criança e não de quem está adotando, né? Você tem que voltar o olhar para aquela criança. Quem precisa de um lar, quem precisa estar bem é aquela criança, não você que fez esse ato de adoção. Quais são essas crianças que estão para adoção? E uma vez tomada essa decisão, qual o primeiro passo? Sim. As crianças que estão disponíveis para adoção são crianças que, por alguma razão, os pais biológicos não puderam ficar com elas. Então, essas crianças permanecem em abrigos, passaram por um processo de destituição do poder familiar. Existe todo um estudo para ver se a família biológica realmente não tem condição. Faça um estudo também com a família extensa, avós, tios, para ver se tem alguém na família que possa assumir essa criança quando os pais biológicos não podem. E só assim
Só depois de todo esse estudo, esgotadas todas as possibilidades da família biológica, é que se abre essa possibilidade para adoção por outras pessoas. Então, demanda um certo tempo. E as pessoas às vezes dizem, nossa, mas como demora? Mas eu penso que é um tempo objetivo e também subjetivo, Sim. porque uma gestação demora 9 meses. Então, o casal ou a pessoa solteira que deseja adotar, ela também precisa de um tempo para criar aquele clima favorável para receber essa criança. Então, esse tempo, eu gostaria de frisar, ele é essencial para que as coisas sejam feitas no momento adequado. Qual o primeiro passo? Primeiro passo é conversar muito sobre isso em casa, não é? E conversar com a família extensa também, certo. Porque às vezes a gente recebe casais, olha, não contamos para ninguém. Aí eu já pergunto, mas por que não pode contar para as outras pessoas, né? Então é fundamental que se fale, se converse com os amigos e realmente vá se criando um clima. No momento que percebe que já está preparado ou já se sente preparado, procura o Juizado da Infância no fórum. Certo. Lá vai receber a lista de documentos necessários e lá é oferecido um curso, que hoje, atualmente, ele é um pré-requisito. E essa pessoa que deseja adotar, ela vai passar por uma avaliação psicossocial, certo. Que seria muito mais a possibilidade de ter um espaço para refletir se de fato estão preparados, se é o momento para se adotar. Muito obrigada pela sua visita no nosso programa, muito esclarecedor. Olá mocinhos, olá mocinhas, eu sou Maristela Tabosa, cardiologista, e hoje vamos falar sobre um assunto bem importante, que são as cardiopatias congênitas. As cardiopatias congênitas são alterações na estrutura do coração que acontecem antes mesmo do nascimento e afetam em torno de mais ou menos 23 mil crianças brasileiras. Durante a formação do seu feto, 80% dessas malformações não são diagnosticadas e um dos exames mais importantes é o ecocardiograma fetal. As causas das cardiopatias congênitas podem ser hereditárias, o uso de alguns medicamentos, como a isotretinoína, que é para tratar a acne, o lítio, que é para tratar a depressão, a rubéola na primeira fase da gestação e algumas outras alterações hereditárias. Os tipos de alterações congênitas são alterações nas válvulas, como, por exemplo, estenose pulmonar, alterações no músculo cardíaco, ventrículo único direito e alterações entre os septos dos ventrículos, que podem gerar uma comunicação e uma mistura do sangue oxigenado com o sangue não oxigenado. Também podem ter alterações nos vasos relacionados ao coração, como na aorta, como nos vasos pulmonares, né, que estão ligados ao coração. E as causas são diversas, como alterações cromossômicas, síndrome de Down, as alterações por uso de medicamentos, como a isotretinoína e o lítio, o uso de álcool, o uso de drogas, hereditariedade. E a prevenção, ela exige várias ações, como uma alimentação saudável por parte da mãe, evitar o uso de alguns medicamentos, fazer atividade física, evitar o uso de álcool, de tabagismo, vacinar contra a rubéola. Então, gente, vamos fazer essa prevenção, vamos cuidar, vamos nos alimentar corretamente, vamos evitar o estresse, para que nosso bebê nasça com bastante saúde e venha com bastante tranquilidade, evitando esse drama que é a cardiopatia congênita. Se
tiver mais alguma dúvida, por favor, poste em nosso site, Facebook, nossas redes sociais, que estaremos à disposição para responder a todas as dúvidas que vocês tiverem sobre este assunto tão importante que é a cardiopatia congênita. Muito obrigado, até o próximo programa.